sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir lá em Provérbios. Abra lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 14 e versículo 12. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra sobre esse texto que o Senhor trouxe ao meu coração. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Um texto da palavra de Deus que eu espero o Espírito Santo possa ministrar ao meu coração, já tem ministrado ao seu coração nesta noite. Provérbios 14, 12. Diz assim a palavra de Deus: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há várias versões, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, mas o sentido é sempre o mesmo. Há um caminho, há caminhos que ao homem parecem direito, parecem caminhos certos, mas o fim dele conduz à morte. Curve a sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela foi proferida há muitos anos atrás, mas ela é atual, é para nós hoje, para esta época, para esse povo, para esta geração, para esta igreja, para nós que estamos aqui nesta noite. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale agora com cada um de nós. Senhor, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, não viemos aqui para ouvir a opinião de homem, ó Deus, mas queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, a tua vontade. Fale agora, Deus, é a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, eu creio e eu estou persuadido que a maior parte, ou boa parte, do sofrimento que nos atinge, dos problemas que nós temos, é fruto das nossas próprias escolhas e das nossas próprias decisões. É impressionante isto. E eu gostaria que você aferisse isso nessa noite, na sua própria vida. A maior parte do sofrimento, dos problemas que nós temos, e talvez você hoje esteja aqui com tantos problemas, tantas lutas, mas eu tenho observado isso a partir de mim mesmo, de tudo aquilo que nos aflige, normalmente é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Embora a nossa inclinação, embora a nossa tendência seja sempre culpar e responsabilizar os outros pelos nossos problemas, pelas nossas aflições, a verdade verdadeira, a verdade nua e crua, a verdade que ninguém gosta de ouvir e aceitar, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. E esse é o problema dessa época. O problema dessa época é que ninguém suporta a verdade. Então, nós estamos ouvindo mentiras. E quando um povo acredita em mentiras, o seu fim está próximo. Hoje nós gostamos de ouvir mentiras. Por exemplo, o que é que a maioria dos políticos fala? O quê? Mentiras. Ele sabe que o governo está falido, mas ele fala o quê? Que ele vai dar um jeito em tudo, que ele vai resolver todas as coisas. Assume o governo, o que é que ele faz? Decreta falência, não paga salário e uma porção de coisa. Aí você diz, ué, porque a gente quer acreditar em mentira. Porque se falar a verdade, ninguém vai votar nele. Ninguém vai votar. E é assim na nossa vida, é assim no nosso dia a dia. Nós não queremos ouvir a verdade. Se alguém diz a verdade a respeito do nosso filho, a gente fica bravo. Então a pessoa não pode dizer a verdade, ela tem que contemporizar, e aí os problemas acontecem. A nossa tendência hoje é essa, irmãos. Ninguém gosta de ouvir a verdade, ninguém quer ouvir isso, mas a grande verdade é que nós mesmos, na maioria das vezes, somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Não adianta culpar o governo, não adianta culpar a sociedade, a escola, a família, até mesmo a própria igreja. Se existe um culpado ou um responsável por aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, é você mesmo. É você mesmo. Quantas vezes eu tenho visto as pessoas criticarem a igreja, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Primeiro eu fico me perguntando, o que é que você quer dizer quando fala na igreja?
Me parece, quando você diz a igreja, está falando pastor. Só pode ser, porque alguém está doente. 20 irmãos da igreja vão lá. E a pessoa chega e diz: pastor, a igreja não visitou. Eu não visitei. Você que foi lá não é igreja. A igreja somos nós. A igreja sou eu. A igreja é você. Mas muitas pessoas, a igreja. E uma vez conversando com uma irmã muito sábia, e alguém chegou: criei meu filho na igreja, e deu uma série de problemas. Aquela irmã olhou nos olhos e disse: esse foi o seu grande erro. E a pessoa tomou um susto. Ela disse: filho, minha filha, não se cria na igreja, filho se cria em casa. Filho se cria em casa. Então muita gente, eu tenho ouvido: pastor, eu criei meu filho na igreja. Errou. Filho se cria onde, gente? Filho se cria em casa. Filho se cria em casa. Não é na igreja que se cria filho. Mas quando dá um problema, a gente diz que a culpa é de quem? A culpa é sua, a culpa é minha. Eu não eduquei, eu não criei como eu deveria educar. Então sempre estamos com essa lenga-lenga, esse mimimi. É o mimimi evangélico. Tem o mimimi evangélico também, que a gente está sempre, né? A Bíblia nos adverte sabiamente que há situações e caminhos que parecem perfeitos, parecem atraentes, parecem sedutores, mas depois nos levam à decepção, à derrota, ao desespero e até mesmo à própria morte. E é sobre alguns desses caminhos, sobre o perigo que eles representam para as nossas vidas e como evitar, que eu desejo alertá-los nesta noite. O tema que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é esse: caminhos que levam à morte, caminhos que levam à destruição, caminhos que levam ao sofrimento, caminhos que levam à miséria. Talvez você esteja aqui nessa noite sofrendo, passando por lutas, dificuldades, porque você pegou um caminho errado. O caminho parecia bom, o caminho parecia excelente, mas ele leva à morte. E você nessa noite precisa entender isso, aprender isso e mudar de caminho, mudar o curso da sua vida. Você veio aqui nessa noite porque Deus quer mudar o curso de algumas vidas que aqui estão nessa noite. Então, queridos, caminhos que levam à morte, um caminho que parece direito, muitas vezes nos parece direito aos nossos olhos, mas sempre leva à infelicidade e à morte. Um caminho que muita gente tem pegado, infelizmente. Muita gente tem trilhado esse caminho. Ele parece direito aos nossos olhos, parece bom, parece maravilhoso, mas é um caminho que sempre leva à morte. É o caminho da infidelidade. É o caminho da infidelidade. Quanta gente hoje tomando o caminho da infidelidade, inclusive dentro das próprias igrejas, irmãos. Inclusive dentro das próprias igrejas, a gente está ali ouvindo a mensagem, está ali cantando, levantando a mão e está sendo infiel, está vivendo na infidelidade. Caminho de infidelidade. Há um texto, há um exemplo que me impressiona muito lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 11, versos 2 a 4. É Davi, infelizmente, num período da sua vida, esse grande homem de Deus, ele tomou o caminho da infidelidade. Ele tomou o caminho da infidelidade. Por isso mesmo a gente tem que colocar as barbas de molho. Mesmo quem não tem as barbas, tem que colocar de molho. Você precisa estar atento a isto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pegou esse caminho. Sabe por quê? Parecia um caminho atraente, parecia um caminho sedutor. E a infidelidade, ela é um caminho sedutor. É um caminho que seduz, o caminho da infidelidade. Olha o que aconteceu. Aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, da sua cama, e andava passeando no terraço da casa real, lá em cima. A casa dele devia ter uns 2 ou 3 andares. Ele estava lá na cobertura da casa, tinha um terraço, e ele estava lá naquele terraço, e diz a mulher que ele viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Lembrem que nós estamos numa época em que mulher se vestia da ponta do cabelo à ponta dos pés. Era uma sociedade, como vocês ainda veem hoje, as sociedades árabes, não é? E até mesmo alguns judeus, não é? As pessoas se vestiam por completo, não é? E essa mulher estava tomando banho, naturalmente despida, e Davi andando lá, ele olhou, ele viu, não é? Aquela mulher lá se lavando, e olha o que aconteceu.
Ele tomou um caminho de infidelidade. Ao invés de ele ter fechado a porta, voltado para dentro, se colocado em oração diante de Deus, ele mandou indagar quem era aquela mulher. E aí começou a pegar o caminho da infidelidade. A pegar o caminho da infidelidade. Veja uma coisa, Davi, ele não pensou assim: amanhã quando eu acordar, eu vou cometer uma infidelidadezinha. Amanhã quando eu acordar, nada disso. Ele acordou, era um dia normal, tranquilo. Talvez até Davi tenha lido o seu PPH, talvez Davi tenha feito uma oração, e depois foi dar uma arejada, saiu pelo terraço, tranquilo, provavelmente pensando nas coisas de Deus, pensando, o povo estava na guerra, o seu general estava na guerra, Davi está lá, não é? Tudo aquilo acontecendo, Davi anda para lá, para cá, pega um arzinho, respira, enche o pulmão daquele ar puro, fresquinho, mas de repente ele olha, ele vê aquela mulher se lavando, né? E ele olha e ele é cativado por essa situação. Diz o texto que a mulher era muito formosa, devia ser muito bonita, e Davi mandou indagar, e aqui começa. Vocês entenderam? Não tinha maldade nenhuma. Sabe essa amizade que você tem? Essa colega com quem você sempre almoça todo dia, esse colega, você diz, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Ele mandou indagar, quem é aquela mulher bonita, etc e tal. Aí disseram para ele, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Urias Heteu era um dos seus soldados. Urias o Heteu era um comandante do seu exército. Então ele conhecia Urias. Então veja, aí tudo bem. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Caminho de infidelidade. Vocês estão percebendo como é que as coisas acontecem? Caminho de infidelidade. Mandou trazê-la, não é? Olhou, viu, não é? Que ficou registrado, não é? Mandou saber quem é essa moça tão linda, quem é essa mulher? É a esposa de Urias. Puxa, é casada, tem marido, etc. Mas não, Davi foi adiante, caminho de infidelidade. E aí Davi então mandou trazê-la, e ela veio. ao palácio. Puxa vida, o rei está chamando você. Ele deve ter chamado. Esse chamar, imagina como é que foi. Davi deve ter mandado pessoas muito bem vestidas, deve ter mandado um presente. Você já imaginou? Alguém bate na sua porta e diz, o rei está convidando você para ir tomar um chazinho lá no palácio. Batseba ficou toda cheia. Opa, botou uma roupa bonita, não é? Se fosse hoje era diferente, não é? Uma roupa bem curta, mas naquela época botou uma roupa comprida, e ela foi lá, e um séquito. Aliás, deve ter mandado uma liteira. Você sabe o que é uma liteira? Sabe, não é? Sabe o que é uma liteira? Pessoal, cadê os jovens? Vocês sabem o que é uma liteira? Vocês nem nunca ouviram falar, não é? É aquele negócio, aquela cama que as pessoas carregam na mão, não é? Aquela cama que a pessoa levanta e ela vai ali naquela cama. Tem normalmente um dossel. Sabe o que é um dossel? Também não vou explicar. Então, uma liteira com um dossel, e lá vai ela, né? E o pessoal abanando aquele negócio, né? Abanando a dona Batseba. Ela está se achando e vai levar o palácio pensando que ela vai tomar um cafezinho com o rei. Puxa vida, não é? Provavelmente já estiveram juntos em alguma festa, embora sem intimidade, mas diz a palavra de Deus que quando ela veio, ele se deitou com ela, pois já estava purificada essa sua imundícia. Sabe o que é imundícia? Menstruação, é verdade, não é? Então porque na menstruação não podia ter relacionamento, porque isso era impuro para a religiosidade judaica, mas ela já estava purificada, e então ele se deitou com ela, e ela voltou para casa, e o texto continua, não é? Mas o que vemos aqui, queridos, é um caminho de infidelidade. E quando a gente olha esse caminho de infidelidade, a gente aprende algumas coisas que vocês precisam estar, e eu também, a gente precisa estar muito atento a isso. Todo caminho de infidelidade, ele começa com sedução e encantamento. Sedução e encantamento. Minha pergunta a você nessa noite é: você está seduzindo ou sendo seduzido por alguém? Você está se encantando ou sendo encantado por alguém? Tudo começa assim. A gente não vê mal nisso.
A gente não vê mal. É uma amiga, né? Uma amiga que a gente tem, é um amigo. Não, é meu amigo. Estudou comigo, é uma pessoa que eu conheço muito, tem muita intimidade com ele. Colega, trabalha, a gente almoça junto todo dia, não tem nada de mal. Nada de mal. Toda a infidelidade começa sempre com essa mesma questão. Não tem nada de mal. Não tem nada de mal. A gente não vê nada de mal. A gente não vê nada de mal. Davi não viu nada de mal, achou tudo natural. Tudo natural, até o momento que ele se deitou com aquela mulher. Então começa com sedução e encantamento. A infidelidade leva sempre à traição e à mentira. Quem começa o caminho de infidelidade começa a trair e começa a mentir. Toda pessoa infiel é mentirosa. É impressionante, irmãos. Já tive experiências assim impressionantes. A pessoa nega. Uma vez alguém até falou para mim: o senhor está me acusando, vou colocá-lo na justiça. E eu disse: Deus do céu, tenha misericórdia. Eu acabara de ter a notícia, tudo o que havia acontecido. Quando a pessoa foi confrontada, ela nega. É sempre assim. Toda a infidelidade leva sempre à traição. A gente trai e depois mente. Será? Meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, tem alguém aqui que está traindo e mentindo, enganando? Peça ao Senhor nessa noite: Deus me livre desse caminho de infidelidade. É caminho de morte. Davi traiu, Davi mentiu. Quem está no caminho de infidelidade vive no caminho da mentira, vai mentindo mais e mais e acreditando mais e mais na sua mentira. E sabe que mais, querido? O caminho de infidelidade, ele acaba sempre em separação ou devastação. No caso de Davi foi terrível o que aconteceu, a devastação que ele sofreu na sua família. O caminho de infidelidade, ele acaba sempre em separação, em devastação profunda na vida da pessoa, na família. É uma tragédia completa esse caminho de infidelidade. Então nessa noite, querido, se alguma pessoa está nesse caminho de infidelidade, peça a Deus: Senhor, me livre disso. E o caminho da infidelidade, ele é evitado pela oração. A gente precisa orar, a gente precisa se colocar diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor: Deus, tenha misericórdia. Senhor, me livre da infidelidade. Senhor, me livre disso. Senhor, me livre da traição, da mentira, do encantamento, da sedução. Senhor, me livre da separação. Senhor, eu não quero destruir meu lar, eu não quero destruir minha família. Deus, tenha misericórdia. Meu irmão, vai para o joelho. Minha irmã, vá para o joelho. Minha irmã, se coloque diante de Deus. Reconheça nessa noite: Deus, eu estou tomando caminho de infidelidade. E peça ao Senhor que Deus te livre. Deus, se alguém aqui nessa noite está iniciando, talvez você não tenha se deitado com ninguém, mas você está iniciando um caminho de infidelidade. Você está paquerando, você está olhando, você está seduzindo, você está ficando encantado. Você está ficando encantado ou encantada por alguém. Peça ao Senhor nessa noite: Deus, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Eu quero acabar com esse negócio agora. E foi por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para que agora, em nome de Jesus, você vença essa situação. Para que agora, em nome de Jesus, você vença essa situação e abandone esse caminho de infidelidade, em nome de Jesus. Outro caminho que pode parecer direito aos nossos olhos, e muitas vezes parece direito a gente, mas sempre leva à infelicidade e sempre leva à morte. É o caminho da inimizade. Há um texto bíblico que eu quero lhes mostrar. Esse texto me impressiona demais. 2 Samuel 15, 4-6 e 18-33. É o exemplo de Absalão. Absalão tomou esse caminho. Absalão é um caso de inimizade entre filho e pai. Olha o que aconteceu. Dizia mais Absalão, depois que o pai
fez nada com o seu irmão, que também seduziu a sua irmã. Houve lá um problema sério na família, e quando então Absalão viu aquela situação, Davi, o seu pai, não recebia. Então olha o que dizia Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. O que fez Absalão? Ele começou a ficar lá na porta do palácio, e as pessoas que vinham falar com o rei, Absalão começava a recebê-las, Absalão começava a abraçá-las, Absalão começava a dizer àquelas pessoas, olha o que diz lá: dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel, diz a palavra do Senhor. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava em cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Absalão tomou um caminho terrível. Ele tomou esse caminho da inimizade. Ele brigou com o pai, ele se levantou contra o seu pai. A coisa foi tão séria, irmãos, que ele fez uma guerra contra o pai, e nessa guerra contra o seu pai, ele veio a morrer. E quando Davi soube da morte do seu filho, então Davi começou a gritar de desespero, porque ele se dá conta do caminho de inimizade. Sabe demais? Sabe por que esse drama de Davi? Ele nunca teve chance de restaurar o seu relacionamento com seu filho. Era tarde demais, o filho tinha morrido. Gente, olha para mim. Se vocês têm demanda com alguém, especialmente alguém de família, se tem aqui algum filho brigado com o pai, se tem aqui algum pai brigado com filho, se tem alguém aqui brigado com parente, meu irmão, faça as pazes enquanto a pessoa está viva. Se essa pessoa morre e você fica com isso guardado no coração, você sofre o que Davi está sofrendo ali. Quando Davi soube que Absalão tinha morrido, e Absalão veio com um exército para matar Davi. Absalão veio com exército. Veja onde chega a inimizade. Era filho de Davi, amava o pai, mas tomou o caminho da inimizade. Lhe pareceu um caminho certo, se levantou contra o pai, veio com exército para acabar com o pai e com todas as pessoas que estavam com ele. Mas naquela guerra ele acabou morrendo. Quando Davi soube, Davi entra em desespero, Davi entra em pânico, porque ele não disse em vida o quanto amava aquele filho. E lá agora na morte ele diz: quem me dera que eu morrera por ti, Absalão. Era tudo que Absalão queria ter ouvido, era tudo que Absalão queria ter ouvido em vida. Davi falou depois que Absalão morreu. Sabe por quê? Tomou o caminho da inimizade. Atente para isto. O caminho da inimizade, ele começa sempre com mágoa e ressentimento. A gente se magoa com alguém e a gente fica ressentido com aquela pessoa. Isso é sério. É sério. Particularmente na família, marido, mulher, filhos, pais, filhos e filhos, irmãos. Isso é sério. Isso é sério. Eu peço que você considere isso nessa noite. Pais brigados com filhos, maridos brigados com esposa, começa com uma mágoa, e essa mágoa não é resolvida, leva a um ressentimento, e depois isso continua e leva sempre ao ódio, à agressão. As pessoas começam a se odiar, a se agredir uma a outra. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele começou a agredir o pai, ele começou a fazer tudo para agredir o pai, ele levantou um exército contra o seu próprio pai. Era pai, ele o amava, mas entrou por esse caminho da inimizade, leva sempre ao ódio, à agressão. A ódio e a agressão. Muitas vezes os filhos se levantam contra os pais, fazem questão de fazer exatamente o contrário, de contrariar, fica ali contrariando, porque eles estão nos agredindo, porque estão magoados, estão ressentidos.
tomamos o caminho da inimizade, deixamos a coisa correr do jeito que está, e isso leva sempre, gente, acaba sempre em perda, acaba sempre em sofrimento. Então, se tem aqui alguém nesta noite que está nesse caminho da inimizade, meu irmão, qual é a solução para evitar? O perdão, é o perdão. Perdoe nessa noite, perdoe seu marido, perdoe seu filho, perdoe seu pai, perdoe a sua mãe. Peça ao Senhor nessa noite: Deus, me dê esse espírito de perdão, e eu não quero mais esse caminho de inimizade. Isso leva à perda e ao sofrimento. Davi amava Absalão, mas nunca falou isso para o filho. Nunca falou isso para o filho. Mas quando ele estava morto, agora Davi diz: meu filho, quem me dera eu morrer por ti. Que amor é este? Mas ele nunca falou. O pastor que esteve aqui na sexta-feira falou sobre isso. Irmãos, nós estamos virando robôs. Nós estamos virando robôs. Nós precisamos deixar de ser robôs. A gente parou de falar para as pessoas o quanto as amamos. Parou de falar para o filho: abraça teu filho, fala que você o ama. Abraça sua esposa, fala que você a ama. Abraça seu marido, diga: eu te amo. Abrace as pessoas ao seu redor. Nós estamos virando robô. A gente entra em casa e sai em casa, parece que faz aquele negócio, entra, pega o prato, vai para o quarto, aquele negócio, não fala coisa nenhuma, vai, começa uma mágoa, começa o ressentimento. A gente não conversa mais. A gente só fica lá teclando aquele negócio todo, não conversa, mas isso está gerando problema sério nos nossos relacionamentos. Isso começa a ter uma mágoa, começa a haver um ressentimento, começa a gerar ódio, a gente começa a se agredir. A agressão é sintoma. Meu filho está muito agressivo, é um sintoma. Meu marido está agressivo, é um sintoma. Minha esposa está agressiva, sintoma. É um sintoma. Se eu estou agressivo, sintoma de que alguma coisa não vai bem. E eu preciso me colocar diante de Deus. Se Davi se quebrantasse, se Absalão se quebrantasse, essa guerra, 70 mil pessoas morreram. Uma guerra estúpida, por causa de um caminho de inimizade. Quantas pessoas têm morrido no seu caminho? Quantas mortes você tem feito no seu caminho? Porque você tem tomado um caminho de inimizade. Quantos de vocês aqui nessa noite estão brigados com alguém? Quanta gente aqui nessa noite brigada com alguém, que não fala com alguém? Já falei para vocês um dia lá, com um vizinho nosso, lá conversando lá, tem uma filha que não sei se ela é doutora, é uma coisa assim, e lá pela história assim: mas a gente há 20 anos que não se fala, a gente está brigado há não sei quantos anos. Quando eu vi isso, eu disse: meu Deus do céu, um pai brigado há 20 anos com a filha saiu de casa por causa de mágoa, por causa de ressentimento, alguma coisa que ele falou, a filha se chateou, se magoou, foi embora. Não se falam há 20 e tantos anos. Gente, isso não pode. Caminho de inimizade. Será que tem gente aqui nessa noite? Você está aqui bonitinho, bem vestido, perfumadinho, né? Está aí tudo, mas lá dentro você tem o coração trancado para tanta gente. Não fala, não liga, não diz nada, despreza. Caminho de inimizade. Libere perdão. Qual é a solução? Como eu posso evitar um caminho de inimizade? Perdoando. As pessoas às vezes nos frustram, as pessoas às vezes nos magoam, as pessoas às vezes fazem coisas que a gente fica: perdoe, peça a Deus perdão. A falta de perdão me leva para o caminho da inimizade. É falta de perdão. Irmãos, a Bíblia é muito clara: se eu não perdoo o meu irmão, o Senhor não me perdoa. Então nessa noite, libere perdão. Diga: Senhor, eu perdoo o meu pai que fez tanta coisa comigo. O meu pai, irmãos, a gente às vezes ouve histórias no gabinete assim, coisas impressionantes de filhos com mágoas tão grandes de pais, tão grandes, mágoas lá do pai, mágoa da mãe, mágoa. Nós sempre fizemos uma coisa com os nossos filhos para evitar esse negócio aí de mágoa.
Nós sempre fizemos negócio, era a nossa reunião. Você lembra, Carla? Lembra, né? Eles eram pequenos, agora não dá mais, né? Agora não dá mais, porque dois já foram embora e a outra não para em casa também, né? Porque trabalha, né? Então, mas nós fazíamos uma reunião. Eles eram todos eles assim pequenininhos, eu, a mãe e eles. E a reunião era a seguinte: cada um ia falar do outro, né? Cada um falava todo mundo o que gostava e o que não gostava do outro. Então cada um ia dizer o que gostava em mim e o que não gostava em mim, o que gostava no irmão, o que não gostava do irmão. E não se podia revidar, porque ouvir sentimento é você não rebater. A gente só ouve sentimento quando não rebate. Então se um dizia assim: você está sendo agressivo, não estou, não podia falar nada. Podia falar nada, tinha que ouvir calado, porque é isso que ouvir. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. A gente escuta, mas não ouve. Ouvir sentimento significa a pessoa dizer o que ela está sentindo e eu não rebato. Eu ouço. Pai, você não está me dando atenção. Lá vem você de novo. Eu tenho que trabalhar. Não pode. Tem que ouvir. E assim a gente foi trabalhando isto. Uma vez, numa dessas nossas reuniões, os dois deles fizeram carga sobre um deles. E quando eles fizeram carga, aquele saiu gritando: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E nós identificamos: há um problema que precisa ser tratado. Um daqueles três estava sentindo rejeitado. E nós corremos e conversamos e tentamos trabalhar. E desta forma. E eu ouvi muita coisa deles. Muita coisa. Pai, você não dá atenção. Pai, você está chato demais. Pai, você está entregado. Pai, não sei o que. Pai. E eu ficava quieto. Não dava carteirada. Ficava quieto. Eu ouvia e ficava pensando: Deus, me ajuda. Senhor, eu sou tão ruinzinho assim. Puxa Deus, eu pensei que eu era melhorzinho, né? Eu pensei: agora você vai ouvir o que você não quer ouvir. Você vai ouvir, porque filho não alivia, não. Eles não aliviam, não. Eu não alivia, não. Né? Uma vez nós estávamos lá nunca esqueci, lá no shopping, lá na Barra Shopping, lá vendo não sei o quê. E realmente eu estava assim irritado. Se viram um deles, né? E diz assim para mim: pai, para vir com essa tromba de elefante é melhor você ficar em casa. Não adianta nem sair com a gente. Aí eu tomei um susto, né? E realmente eu estava com uma tromba de elefante índia, aquele elefante grandão mesmo, né? Então filho, né? Mas nós fazíamos isto para liberar perdão, para ensinar-nos a perdoarmos uns aos outros, para entender que havíamos magoado e para que não houvesse mágoas entre nós. E olha, isso deu certo. Deu certo. Realmente a gente sente amor, a gente sente que se ama, e eu louvo ao Senhor por esse tempo, por essa liberação de perdão, porque hoje nós não temos no nosso coração nada em relação a ninguém. O perdão tem imperado. Então, queridos, que o Senhor nesta noite faça você liberar perdão. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu vizinho, aquele vizinho chato pra caramba, ele faz um monte de bobagem. Perdoe, peça perdão, mas não tome o caminho este caminho da inimizade, esse caminho. Cuidado, você que está magoado, você que está ressentido, cuidado com agressividade, com ódio no coração. Não suporto essa pessoa. Como assim, meu irmão? Como assim? Não suporto ficar em casa. Como assim? Você tem que ter alegria de voltar para casa. Você tem alegria de estar em casa. A sua alegria tem que ser voltar para casa e ter ali aquele ninho querido e amado. Então cuidado, queridos, com esse caminho da inimizade. Outro caminho que pode parecer direito aos nossos olhos, mas ele sempre leva à infelicidade e à morte, queridos. É outro caminho. É o caminho da improbidade. Como isso está matando gente nos dias de hoje? O caminho da improbidade. Olha esse texto da palavra de Deus. Irmãos, a gente lê esses textos e a gente chora. A gente fica assim impressionado com
esses acontecimentos. Olha o que aconteceu aqui. Josué 7, 20, 21 e 24 e 25. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Irmãos, aí está apenas um pedacinho do texto. Irmãos, depois podem até anotar e ver todo o texto, não é? O contexto é, depois que Israel conquistou Jericó, aquela grande cidade, havia uma pequena cidadezinha de Ai, e Josué pegou 5.000 homens, pouca gente para ir lá naquela cidade, conquistar aquela cidade. E quando eles foram conquistar a cidade, eles foram derrotados e alguns deles morreram. E quando isso aconteceu, Josué ficou apavorado, em pânico, e disse: Deus, e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser do nosso povo? E Deus disse: por que é que você está chorando? Vocês pecaram, há pecado. E aqui há uma coisa tremenda, irmãos. Um povo é derrotado por causa do pecado de uma pessoa. O seu pecado traz derrota para essa igreja, se você é membro dessa igreja. Essa história de que a vida é minha, faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade, não. Não é verdade, não. Quando você peca, quando você vive deliberadamente no pecado, você está enfraquecendo a sua comunidade de fé. Por isso é que você é membro de uma comunidade de fé. Você é membro de uma igreja. Você faz parte de um corpo. E quando você erra, quando você peca e você persiste no pecado, você está enfraquecendo esse corpo. Você está acabando com esse corpo. Foi o que aconteceu lá. Um homem. E Deus falou: há pecado. E Josué disse: mas quem pecou? E Deus fez lá uma forma. E eles chegaram e eles descobriram que era Acã. E quando então Josué chegou e perguntou a Acã: o que é que você fez, Acã? O que é que você fez? E respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E fiz assim, assim. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda, tudo o que ele tinha. Levaram-nos ao vale de Acor, e disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. Tá por quê? Interessante, a gente às vezes olha textos como esse e fica dizendo assim: puxa, que Deus é esse? Deus é muito ruim. Eu não creio nesse Deus, não. Um Deus que manda matar o homem, a mulher, os filhos, os animais. Ah, esse Deus é muito bravo. Esse Deus é muito ruim. Mas a questão não é essa, não. Você pensou errado. Você pensou errado. O que é que esse homem fez que levou Deus a agir dessa forma na vida dele? Essa é a questão. Gente, aprenda uma coisa: não queira ser mais justo que Deus. Não queiram ser mais justo que Deus. Essa história: não, esse Deus aí é muito cruel, esse Deus aí é muito ruim, eu não posso crer num Deus desse. Não, não é Deus que é ruim, não, é o homem. Sou eu, é você, é o meu coração, é o seu coração. Para de pensar que você é mais justo que Deus. Para de achar que você sabe mais do que Deus. Deus é Deus. Deus mandou tudo isso, Deus sabia o que estava fazendo. A questão não é Deus mandar fazer isso, a questão é Acã ter feito o que fez. E aí o que aconteceu? Essa destruição. E aí veja, esse pecado, o caminho da improbidade começa sempre com ganância e cobiça. Ganância e cobiça. Eu fico me perguntando nessas operações Lava Jato e essas coisas todas aí, o que é que leva um homem a querer 100 milhões de reais? O que é que leva uma pessoa a querer? Irmão, eu não sei o que é 100 milhões de reais. Para falar a verdade, não sei nem o que é 1 milhão de reais. Para falar a verdade, eu não sei nem quanto é 500 mil reais. Nunca tive. Para falar a verdade, não sei o que é 100 mil reais. Para falar a verdade, eu sei que é 1.000 reais. 100 reais. Eu fico pensando, camarada tem 100 milhões de reais. O outro lá roubou não sei quantos milhões de reais. Eu fico pensando, o que é que esse camarada, o que é que esse cara vai fazer com tanto dinheiro?
Ele vai botar isso debaixo do colchão, vai não sei o quê. Tem na Suíça 30 milhões de dólares. Gente, o cara quer o quê para 30 milhões? O que é que ele vai fazer com 30 milhões de dólares? Eu sei que você está olhando para mim e dizer, eu saberia, pastor. Eu também, mas eu sei. Irmãos, é ganância, é cobiça. O que é que leva um homem, às vezes bem posicionado na vida? E esse pessoal que está aparecendo aí, não é raia miúda, não. Não é morador de comunidade, não. Não é morador. Tem algum morador de comunidade nessa Operação Lava Jato e Jata Lava, esse negócio? Tem algum morador de comunidade aí? Não. Só tem dono de empreiteira, dono de banco, dono de não sei o quê, dono de não sei o quê. O camarada é rico pra caramba. Para que ele quer mais? Ganância, cobiça. Ganância e cobiça. Cuidado com isso, gente. O ganancioso, aquele que cobiça, ele nunca está satisfeito com o que ele quer. Ele quer ter sempre mais e mais e mais. Ele nunca agradece. Ele nunca é grato por aquilo que ele tem. Cuidado com isso. Cuidado, se você está aqui nessa noite, você é um ganancioso, você cobiça, você quer aquilo que você vê, você fica desesperado. Eu quero alcançar isso aí. Foi o que aconteceu com Acã. O que é que levou Acã a esse caminho de improbidade, a ganância, a cobiça? Isso leva sempre à corrupção, ao engano. Ele se deixou corromper e começou a enganar. Ele escondeu, ele pegou aquele negócio, escondeu lá na tenda, como o pessoal. Ele escondeu debaixo da tenda. Hoje o pessoal esconde onde? Na Suíça, nas Ilhas Caimã, nas ilhas não sei de onde. É esconder. Lá eu escondia debaixo da tenda o ouro, a prata, aquele negócio todo. Hoje o pessoal na Suíça, na ilha tal, esconde a mesma coisa. Por quê? Corrupção, engano. Não tem jeito. É o caminho da improbidade. Meu irmão, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Se tem alguém aqui nessa noite que está sendo seduzido por esse caminho, não vá. E ele acaba sempre em punição, em humilhação. E no caso de Acã, vocês vejam, foi apedrejado, tudo foi tocado fogo. Deus mandou para dar um sinal, um ensinamento, uma pedagogia para o seu povo. Isso acaba sempre em punição, em humilhação. Eu não sei se esse pessoal se sente humilhado, mas eu acredito que sim. Você já imaginou o dono de uma construtora, um homem que deve ter feito e tido tanta coisa, não é? E agora esse homem está lá com algemas, andando naquele carro, sendo levado lá pelo policial, indo para a prisão, ficando ali. Quanta humilhação! Por quê? Ganância e cobiça. Ganância. Não seja ganancioso. Peça a Deus que Deus te dê o fruto do seu trabalho. Contente-se com aquilo que você ganha, aquilo que o Senhor te dá. Se Deus quiser que você seja rico, Ele vai te enriquecer. Mas queira a riqueza que vem por Deus, e não a riqueza que é fruto da ganância, da cobiça. O que é que leva esse pessoal a botar dinheiro dinheiro na cueca, dinheiro não sei aonde, na meia, dinheiro aqui, dinheiro ali? Irmãos, ganância, cobiça. Se tem algum coração ganancioso nessa noite, irmãos, como é que se vence esse caminho? Como é que a gente evita o caminho da improbidade? É pela gratidão. Coração grato. Deus, eu tenho demais, Deus. Pai, eu tenho um pãozinho na mesa. Meus irmãos, vocês já cultuaram a Deus diante daquele pãozinho no café da manhã? Você já pegou um pãozinho? Você pode sentir o cheiro, aquele pãozinho que vem queimando. Eu moro perto lá de uma padariazinha, então a gente vai lá, o pãozinho está quente. Você pode sentir o cheirinho do pãozinho. Você leva o pãozinho para casa, bota um café na mesa, abre aquele pãozinho, está queimando, passa aquela manteiguinha que derrete. Você faz assim, croque no pãozinho, e você começa a comer aquele pãozinho, e você diz: Deus, muito obrigado, Senhor, que coisa maravilhosa comer um pãozinho. Mas além do pãozinho, você tem uma esposa maravilhosa do lado, que acabou de acordar naquele pijamão maravilhoso ali do lado, e você diz: Deus, além do pãozinho croque, tem uma esposa que também é maravilhosa, que está ali. E depois, além do pãozinho croque da esposa maravilhosa, coloca um hino, coloca um cântico espiritual, e aí é uma atmosfera, e você cultua a Deus com o pãozinho que trouxe da padaria. Precisa mais do que isso, gente? Não! Precisa ir no Café de La Paix, em Paris, na praça não sei de onde? Não, gente, não. Se puder, vá. Mas quanta ganância, gente,
quanta ganância, e a gente acaba perdendo. É gratidão, gratidão, seja grato, seja grata. Você, minha irmã ingrata, você, minha irmã, é uma ingrata. Você hoje à noite, vindo para o culto, chegou no seu quarto, abriu o guarda-roupa, que não cabe mais, está lotado, e você falou para o seu marido: não sei que roupa vou, não tenho roupa para ir na igreja, e você é uma ingrata. Ao invés de você ajoelhar e dizer: Senhor, obrigado por tanta roupa. Tem gente que não tem nada, e Deus, eu não sei onde colocar roupa. Minha irmã, você é uma ingrata, você é uma centopeia, você não sabe onde colocar sapato, sua centopeia, e você vai lá e você diz: não tem sapato para ir na igreja, vem descalça. Vem descalço. É gratidão, gente. O apóstolo Paulo fala: tendo o que comer, o que beber, sejam gratos a Deus. Sejam gratos. É a falta de gratidão que nos leva a essa ganância, a essa cobiça. Deus estava abençoando o povo tinha vindo lá do Egito, estava entrando na terra prometida. Deus estava abençoando. Ao invés desse desgraçado, desse Acã, agradecer a Deus, ser grato, o desgraçado vai ganancioso e vai roubar e vai esconder, e a sua nação quase vai para o buraco. Como a nossa está indo. Como a nossa está indo. Por causa da ganância e da cobiça. A nossa nação hoje está do jeito que está. Por causa de quê? Da ganância e da cobiça. Da ganância daqueles que se locupletaram com os bens desta nação. Porque é que em África, o problema da África não é que eles são pretos e foram amaldiçoados, não. O problema da África é que a maioria daqueles presidentes africanos são gananciosos e cobiçosos. Toda a fortuna daqueles países está na conta deles, fora daqueles países. A maioria deles. A mulher mais rica de Angola é filha do presidente de Angola, Isabel dos Santos. Mulher mais rica de Angola, e não sei do mundo, não sei quantos bilhões de dólares. A riqueza de África está nas contas dos dirigentes, gananciosos e cobiçosos, corruptos, e que enganam o povo. E depois a gente fica aí nessa história, nessa lenga-lenga. Irmãos, esse país não está pior, porque esse país é grande pra caramba. Porque esse país tem 220 milhões de habitantes. Porque nós temos, na verdade, nós temos muita gente. Nós temos um mercado interno que ainda é grande. Mas o país está hoje do jeito que está por causa de ganância, de cobiça. Um homem público, ele é eleito para cuidar do país, para cuidar das pessoas do país. Um dirigente, um governador, um presidente, ele é um pastor. Você sabia disso? O presidente de uma nação é um pastor. O governador de um estado é um pastor. O prefeito de uma cidade é um pastor. Ele foi eleito para cuidar daquelas pessoas. E ele tem instrumentos para cuidar. Ele não foi eleito para se locupletar do dinheiro do povo. Ele não foi eleito para isso, não. É caminho de improbidade. É por isso que esse país está do jeito que está. Porque nossos dirigentes têm tomado o caminho da improbidade. O que anda aí a boca pequena é o quê? Depois das eleições, o estado do Rio de Janeiro vai pedir falência. É o que todo mundo está falando, a boca pequena. E alguém disse: mas não está já falido? Não, minha mulher não recebeu ainda, não. E não sei se você que é do estado, provavelmente você ainda não recebeu, está recebendo aos pouquinhos. Quem faliu esse estado? Fui eu? Foi você? Não, esse estado durante muito tempo é um estado riquíssimo, royalties do petróleo. O que é que o dirigente tinha que ter feito? Gasto metade e feito uma poupança com a outra metade, porque sabia que o petróleo não dura para sempre. O petróleo não vai durar para sempre. Então deveria ser não se gastar e ainda se gastar por conta. Quando a torneira fechou, o que é que aconteceu? O estado não tem condições. Ganância, cobiça, caminho de improbidade. Então, se você nessa noite, mas não são só políticos e dirigentes, não, tem muita gente, nós mesmos muitas vezes tomamos o caminho da improbidade, o caminho da ganância, somos gananciosos. Nós tivemos uma época, quando a minha sogra estava doente, nós éramos uma microempresa,
Nós tínhamos 3 funcionários lá em casa. E muitas vezes tinha que pagar isso e aquilo, e nós sempre conversamos, que bom que a gente tem como pagar, porque nós estamos abençoando pessoas. Irmãos, meu princípio de vida é, eu não quero um negócio que me beneficie só a mim, não. Se eu vou vender um carro, eu vendo pelo preço justo. Eu quero ganhar, mas eu quero que a pessoa que vai comprar de mim ganhe também. Ganhe também. Ganhe também. Eu nunca faço esse negócio, a pessoa está na pior, o negócio vale 50, eu digo, dou 10 mil agora. 10 mil agora. O problema é seu, se vira, dou 10 mil. Ah, a pessoa está por aqui, ela dá por 10 mil. Irmãos, isso não é ser cristão, não. Isso não é ser cristão, não. Eu tenho que chegar e dizer, vale 40, né? Vale 40, eu dou 39.500. Né? Eu ganho, você ganha. Aquilo que me beneficia só a mim não tem valor nenhum. Nós temos que ter cuidado com esse negócio de ganância. Temos que ter cuidado com isso, especialmente jovens, não todos nós. Cuidado com esse caminho. Como é que eu evito? Como é que eu deixo de ser um ganancioso, cobiçoso, cobiçar aquilo que está na casa do outro? Você vai na casa de alguém, vê lá alguma coisa. Irmãos, eu já fui em casas assim, impressionantes, né? Eu já andei por lugares assim, de eu olhar e eu dizer, Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Puxa, que bom. Alegrar com o que os outros têm. Alegrar, não invejar o que você tem, alegrar. Comprou algo, Deus te deu alguma coisa, você chega lá e diz, que coisa linda. Agora, quando a gente é ganancioso e cobiçoso, olha só como é que a coisa funciona. Quando a gente vai e a pessoa conta uma benção, você fica ouvindo aquela benção, começa a ficar irritado pra caramba, né? Aí quando a pessoa acaba de falar, puxa, meu filho passou, olha, pastor, que alegria, passou para o UERJ, o FRJ, o menino é bom, coisa e tal. Você ouve, começa a ficar assim murchinho, chateado. A pessoa acabou de falar, você diz, o meu também passou. O meu também passou. Ela não está querendo saber isso. Ela está querendo contar a bênção, a alegria. Olha, pastor, o que Deus me deu. Amém, meu irmão. Que maravilha. E você fica com raiva e você começa a dizer, mas Deus também tem me dado muita coisa. Deus comigo também. E aí você revela o ganancioso, o cobiçoso, ele não consegue se alegrar com a vitória dos outros, com aquilo que Deus dá para os outros, porque eu fico com raiva. Foi o que aconteceu com Acã. Esse desgraçado desse Acã. E aí olha o que aconteceu. E ele sofreu por causa disso. Irmãos, esse caminho é um caminho de punição e de humilhação. Então nessa noite, seja grato, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, meu irmão. Não tem carro, agradeça. Tem carro, agradeça a Deus o que Deus te deu. Agradeça ao Senhor. Irmãos, a vida é muito melhor quando a gente é grato por tudo que o Senhor nos dá. Grato por tudo que o Senhor nos dá. E por aquilo que eu não tenho, eu sou grato também. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Irmãos, acordar é uma festa. O seu acordar é uma festa. Quando você acorda é uma festa. Há uma festa quando você acorda. A festa de quê? Da gratidão. Senhor, eu estou vivo, que coisa maravilhosa. Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Aí vem o pãozinho, né? Começa com o pãozinho. A gratidão é o cloc do pãozinho, né? Aí começa com o pãozinho e por aí vai, meu irmão. E você vai agradecendo e termina a noite agradecendo e dorme na gratidão, colchão da gratidão, acorda na gratidão, vive na gratidão, não tem ganância que te alcance e você é livre para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, outro caminho que parece direito, mas sempre leva à infelicidade e à morte, é o caminho da impiedade. É um caminho. Quanta gente está tomando esse caminho da impiedade? Houve alguém na Bíblia que tomou esse caminho, foi Saul. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer? O contexto disso é quando Deus fala para Saul ir lá matar os amalequitas. E Deus é muito interessante, Deus sabia como Saul era. E Deus falou assim para Saul, você vai matar os amalequitas, você vai matar os bois, as vacas, os cordeiros, os cabritos. Deus deu tudo, Deus foi falando, você vai matar. E ele foi. Quando ele voltou, Samuel ouviu o mugido de gado, e Samuel disse, mas Deus não falou com você? Então foi aí que Saul dá a resposta. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Assim, porque Saul falou, não, nós trouxemos esses animais todos, não matamos, para oferecer ao Senhor. Olha a esperteza de Saul. Aí Samuel diz, tem porventura o Senhor
prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião do coração é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Saul tomou o caminho da impiedade. E o caminho da impiedade, queridos, ele começa sempre com rebeldia e rebelião no coração. Interessante que Saul era uma pessoa, ele era uma pessoa tímida, mas ele não era humilde, ele era um falso humilde. Ele tinha um coração cheio de rebelião. Cheio de rebelião. Eu não posso ver o coração de vocês, mas Deus vê. Muitas vezes a gente está lá na igreja, ouvindo a mensagem, mas o nosso coração está cheio de rebeldia e de rebelião. Somos rebeldes, não aceitamos aquilo que já está sendo dito. O pregador está falando e nós estamos lá rebatendo. É uma guerra danada. Bate e volta. É um bate e volta. É um bate e volta. O pregador diz algo, há um irmão que diz amém. O outro diz amém, coisa nenhuma. Ele rebate. Ele rebate. É a rebeldia. É a rebelião. Alguém chega para você, dá uma exortação. Ela bate e volta. Ela bate e volta. Você não aceita exortação. Você não aceita a palavra. Você é aquele tipo de pessoa que diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu não aceito nada de ninguém sobre mim, sou dono da minha vontade. Era assim Saul. Esse é o caminho da impiedade. Esse é o caminho da impiedade. Há muita gente dentro da igreja. O incrédulo é assim mesmo, por isso ele é incrédulo. O que é incredulidade? É isso, não entra no coração, não penetra no coração. A gente rebate o tempo todo. O incrédulo, a menos que haja oração e o Espírito Santo quebrante aquele coração para que a mensagem atinja o coração, ele rebate. Essa é a rebelião. Rebelião é isso, é o rebater. O pregador está lá, a pessoa está falando, mas eu me rebelo contra aquilo. É claro que num culto eu não vou me levantar e dizer: pregador, está errado, eu fico quieto, mas eu estou rebatendo, eu estou questionando, estou dizendo não, eu não aceito, eu rejeito isso daí. Essa é rebelião. A rebeldia é muito semelhante. É quando eu também não aceito, meu coração não aceita. Eu digo para mim mesmo: a vida é minha, faça isso quem quiser, isso aí é problema do outro, mas eu não. Eu ajo do jeito que eu quero, eu não aceito isso na minha vida. Era assim Saul. É impressionante, Saul era assim. E o caminho da impiedade começa com rebeldia, rebelião. Leva sempre, veja isso, a desobediência. O rebelde é um desobediente. E pior, ele justifica. Saul tentou justificar: não, nós fizemos a vontade de Deus sim. Nós trouxemos só isso aqui para sacrificar o Senhor. Não, Deus não falou isso. Deus não falou isso. Há muita gente hoje desobediente e justificando a sua desobediência. Não, eu fiz isso, mas todo mundo faz. Não, pastor, eu agi dessa forma, mas a gente tenta explicar o que não tem explicação. Deus diz não e acabou. O que Deus diz, a gente cumpre, a gente obedece. Não é vontade minha não, não é vontade minha não. O Senhor falou, está falado. Se Deus diz, eu não quero desobedecer. Ah, não, mas isso aí foi numa época. Não tem época não, é para sempre. Deus falou, está falado, obedeça. Obedeça. Mas o desobediente, ele justifica o tempo todo. Ele se justifica o tempo todo. Mas por que não? Mas eu fiz porque eu vou tentar dessa forma, assim, aquilo, lá. E, meu irmão, para com isso. Reconheça: eu sou um desobediente. Eu sou um desobediente. Há muito crente passando perrengue. Há muito crente passando por luta e dificuldade porque ele é um desobediente. E meu irmão, você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender uma coisa: desobediência é morte. Desobediência é maldição. Não pense você
Não pense você que você vai conquistar alguma coisa na desobediência. Por isso eu sempre repito, você não tem direito de ser feliz, você tem direito de ser obediente, porque não há felicidade na desobediência. Felicidade é obedecer a Deus. O que é ser feliz? É ser obediente ao Senhor. É ser obediente ao Senhor. Irmãos, a gente prega. Aí o menino sai da igreja, pega uma menina do mundo e vai para o mundo. A menina pega o menino do mundo e vai para o mundo. E vive na desobediência, faz o que desagrada a Deus, vive na desobediência. E quer que Deus abençoe. Deus não abençoa a desobediência, gente. Deus não abençoa a desobediência. O que fez Saul desobedeceu, e ele queria que Deus o abençoasse. Samuel disse: meu filho, Deus não abençoa a desobediência. Meu querido, se você está vivendo na rebelião, na rebeldia, fazendo o que você quer, achando que crente é teleguiado, crente é ovelha conduzida, não, eu não sou cordeirinho do pastor, não, eu não fico fazendo o que ele manda, não, eu sou dono do meu nariz. Continua desse jeito e vê o que vai acontecer com você. Olha o que vai acontecer com você: derrota, desgraça. Sabe o que é pior? Depois você vai bater lá no gabinete pastoral. E sabe o que é pior? Eu tenho que amar você. E nem posso falar assim: seu desgraçado, você não ouviu a mensagem que eu preguei? Não pode. É falta de amor. Então atenção, gente. Abre teu olho. Abra seu olho. Para de ser rebelde. Para de ser desobediente. Para de justificar os seus erros. Acorda nessa noite. Acorde nessa noite. Você está num caminho de derrota. Você está num caminho de desgraça. Meu irmão, isso vai te levar para o buraco, se você já não estiver nele. Isso vai te levar para a desgraça, se você já não estiver nela. Então acorda nessa noite, pede ao Senhor: Deus, tenha misericórdia. Senhor, eu tenho sido tão rebelde. Deus, eu tenho estado na célula, o meu líder de célula tem falado, mas eu me rebelo, eu me levanto contra, eu questiono, eu agrido, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa, não, falo mesmo: isso aí não é para mim, não, isso aí não sei o quê, não, isso aí não é assim, não, isso aí não é assim, não. Foi o que fizeram, sabe quem fez isso? Datã, Coré e Abirão. Datã, Coré e Abirão chegaram para Moisés e disse: você é um enganador, você fica aí com essa história, terra prometida, você não fez nada, você está enganando todo mundo, você pensa que vai enganar, nos vai enganar a nós? Você não vai enganar, não, você é um enganador, Moisés, você está enganando esse povo, Moisés, e eles estão acreditando em você, eu estou entrando na sua, nós não entramos nisso não. Você acha que Deus só fala com você? Você é um enganador, Moisés. Moisés colocou a boca no pó, começou a orar. No dia seguinte, interessante, ele não agiu no mesmo dia, que a gente não pode agir com raiva, a gente tem que sempre dar um tempinho, né? Moisés deixou passar um dia, no dia seguinte foi lá, chamou, eles não vieram, ficaram lá na tenda. Quando Moisés foi, estavam lá, saíram na tenda com todo mundo, ficaram ali. Quem você pensa que é? Rebelião, rebeldia. Quem você pensa que é? Quem é você? Moisés chegou, disse só assim: Deus, se esses homens morrerem de morte natural, eles estão certos e nós estamos errados. Mas se esses homens morrerem de uma forma sobrenatural, a terra se abrindo e engolindo, então o Senhor tem falado através de nós. Moisés acabou de falar, sabe o que aconteceu? Começou um barulho, a terra abriu e eles morreram todos, engolidos pela terra. É isso que vai acontecer com você, se você continuar na desobediência e na rebeldia. Gente, isso é sério. Sabe, você que vem na igreja todo domingo e acha que o pregador é um palhaço. O cara fica lá falando os negócios, tem nada a ver com coisa nenhuma, não diz nada com nada, é coisa nenhuma a lugar nenhum, aquela história toda. Sabe, você sai todo domingo assim,
ou daqui ou de outro lugar, esses pregadores são engraçados, ficam lá falando uns troços engraçados. Aquela turma toda vai na deles, mas eu não, eu sou um cara esperto, né? Continua na sua esperteza, continua. Você vai ver onde isso vai te levar. Continua desobedecendo, continue justificando, continue justificando. Você vai acabar lá, você vai acabar como acabou Saul. O Senhor já te rejeitou. E o Senhor já levantou para ele um homem segundo o seu coração. E esse homem, Saul, que tinha tudo para dar certo, ele morre na guerra com os seus 2 filhos, porque ele foi rebelde e vivia em rebelião. Eu vejo tanta gente hoje nesse estado de rebeldia, nesse estado de rebelião. Será que algum de vocês tem sido rebeldes ao Senhor? Querido, discordar de mim é uma coisa, discordar do que o Senhor fala é outra coisa. De mim você pode discordar, mas de Deus é desobediência. De mim é discordância, de Deus é desobediência. De Deus é desobediência. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é sério. As pessoas não estão dando atenção. As pessoas não estão dando atenção. As pessoas estão achando que tudo é graça, tudo, mas não é não, gente. Não é não, gente. Então, se você tem sido rebelde, se tem alguém rebelde aqui, alguém que não aceita, não ouve, não aceita conselho nenhum, não aceita exortação nenhuma, se você tem sido um rebelde nessa noite, peça perdão a Deus. Como é que nós evitamos esse caminho? Pela devoção, buscando o Senhor, PPH todo dia, oração todo dia, hora preciosa com Deus todo dia, momento com Deus todo dia, momento piedade com Deus. É o caminho para a gente vencer a rebeldia, para vencer a rebelião do nosso coração, a rebelião do nosso coração. Nós precisamos de devoção, vida com Deus, PPH, oração, devocional com o Senhor, hora silenciosa com o Senhor, quarto secreto com o Senhor. Preciso estar ali na presença de Deus, para que Deus vá me quebrando, para que essa rebeldia toda vá saindo e eu me torne uma pessoa submissa ao Senhor. O meu Deus é inquestionável. Inquestionável. Irmão, abre seu olho, cuidado, muita gente hoje, eu tenho visto isso, é mais justa do que Deus. Quando você questiona Deus, você acha que você é mais justo que Deus. Eu posso não entender muita coisa, mas eu sei de uma coisa, gente, eu sei que o meu Deus é justo, eu sei que o meu Deus não erra, eu sei disso. Pode parecer, mas eu sei, o que passa disso é rebelião. Então nessa noite, se há rebelião no seu coração, se você tem se rebelado, peça a Deus: Senhor, eu quero me quebrantar diante disso, eu quero me quebrantar. Irmão, por que casamentos acabam? Por que um casamento acaba? Por causa de rebelião. Por que marido trai mulher? Rebelião. Por que mulher trai marido? Rebelião. Desobediência. Por que os casamentos estão acabando? Por que as famílias estão do jeito que estão? Rebelião. Eu me rebelo. O que é que a palavra de Deus diz? Qual é o papel da mulher? Eu me rebelo, eu sou mulher, me rebelo contra o papel da mulher. Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero isso para mim. Quando você diz isso, você está dizendo: Deus errou. Eu quero lá o que Deus falou. Eu quero lá ser submissa a meu marido, coisa nenhuma. Que negócio é esse? Isso era lá numa outra época. Hoje as coisas são diferentes. Eu vou lá aceitar um negócio desse. Continua desse jeito. Continua, você vai ver o que vai acontecer com o seu casamento. Você vai ver o que você vai acontecer. Você vai ficar aí na rua da amargura. Na rua da amargura. Meu irmão, e você também. Desse jeito, machão do jeito que você é, machista do jeito que você é, pisando em todo mundo. Você vai ver, vai ficar sozinho. Lá no hospital ninguém vai te ver, não. Vai ficar todo mundo torcendo para que você morra o mais rápido possível, porque ninguém consegue aturar você. A gente fica porque desobedece a palavra de Deus. Os filhos obedecem ao Senhor, rebeldes contra o Senhor. O que é que a palavra de Deus diz? Honra teu pai e tua mãe, que é o quê? É o primeiro mandamento com promessa. O que é que o filho faz? Desobedece, é rebelde. Não, você não é rebelde contra seu pai, não. Você é rebelde contra Deus. Essa rebelião é contra Deus, não é contra seu pai, não. Não é contra seu pai. Filho, vai ali comprar uma Coca-Cola. Eu não vou, não, coisa nenhuma. Você está fazendo isso para ele, não. Você está fazendo para Deus. Você vai, você vai. Você vai pagar o preço desse negócio. Por que as coisas estão acontecendo na sua vida do jeito que estão? Porque você é rebelde. Porque você é rebelde, meu irmão. Porque você é rebelde.
Você é rebelde. Quando eu faço alguma coisa, irmãos, quando eu estou pensando em fazer uma má criação com a minha mulher, o Senhor já faz. Se você fizer isso, você está perdido, viu? Porque ela é minha filha. Aí ou eu me rebelo contra Deus, ou eu obedeço ao Senhor. Só tem dois jeitos. Ou eu me rebelo, ou eu obedeço. Se eu dou um olhar mal olhado, o Senhor diz: que olhar é esse? Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Ou eu tomo o caminho da rebelião, ou o caminho da desobediência. É você que escolhe. Você está do jeito que você está, porque você é rebelde. Porque há rebelião no seu coração. Você precisa se voltar para o Senhor. Frequentar a igreja não basta. Não basta você frequentar a igreja. Você precisa frequentar o quarto secreto. Não basta frequentar a igreja. Mas eu vou à igreja todo domingo. Não chega. Você tem que frequentar todo dia o quarto secreto. É todo dia lá no quarto secreto é que o Senhor vai trazer a provisão de cada dia. É que o Senhor vai trazer orientação. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você cai na maldição. Talvez você esteja sendo amaldiçoado por sua causa mesmo. Não é Deus não, é você. É você. Na obediência há bênção. Na desobediência não há bênção. Meu irmão, quem está na chuva, o que acontece? Quem tem um chapéu de chuva, o que acontece? Ele não se molha. O chapéu é obediência. A falta de chapéu é desobediência. Aliás, e a gente se molha por causa da desobediência mesmo. Que a gente olha lá no negócio e diz: vai chover. Aí a gente desobedece e não leva chapéu de chuva. Aí pega aquela chuvarada, aquele torozão, chega em casa molhadão e a gente ainda dá uma desculpa. Mas na verdade você se molhou por quê? Porque você é rebelde. Você é desobediente. Você é desobediente. Então nessa noite você precisa abandonar esse caminho. Aprendemos, queridos, alguns caminhos que parecem direitos aos nossos olhos, mas levam sempre à infelicidade e à morte. Um primeiro caminho que a gente viu é o caminho da... Um outro caminho que a gente precisa evitar é o da inimizade. Outro caminho que a gente precisa evitar, e o outro caminho que a gente precisa evitar é da impiedade. Se você está andando por algum caminho de morte, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Não é para quem não está aqui. Para você aí, ó. Se você está andando por algum caminho de morte, arrependa-se. Reconheça seu erro. Abandone esse caminho. Aceite Jesus no seu coração e venha para o caminho da vida em Cristo Jesus.